Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Por 5 anos, uma família americana viveu um verdadeiro inferno devido à falha de uma empresa de mapeamento digital. Quando a família menos esperava, a polícia, o FBI, agentes da Receita Federal e pessoas aleatórias apareciam em sua propriedade, os acusando de fraude, sequestro, roubo e até envolvimento com pornografia infantil. O cenário caótico começou em 2011, quando o casal James e Teresa Arnold se mudou para uma fazenda no estado americano do Kansas, mais especificamente para perto da pequena cidade de Potwin. É um lugar muito tranquilo, com 2 celeiros, uma casa, um pasto e o antigo pomar. Como o vizinho mais próximo fica a 1,5 km de distância, não é exagero dizer que a propriedade é perfeita para quem quer se distanciar de tudo. Só que no caso de James e Teresa, a mudança tinha mais a ver com logística. Primeiro porque a fazenda ficava perto da casa de repouso onde a mãe de Teresa estava. E, em segundo lugar, porque a propriedade era próxima da escola dos 2 filhos do casal. O curioso é que, mesmo sendo uma área bastante remota, os Arnold passaram por situações que não faziam muito sentido. Apenas alguns dias depois de se mudarem, o casal recebeu a visita de 2 policiais em busca de um caminhão roubado. James e Teresa acharam a situação estranha, até porque nunca roubaram um caminhão, mas deixaram passar, já que poderia ter sido apenas um engano, não é? Mas eles logo perceberam que não era nada disso, pois as autoridades continuaram aparecendo tempos depois. A polícia, por exemplo, foi até a fazenda outras vezes em busca de uma série de itens roubados. Da mesma forma, agentes do FBI apareceram procurando crianças fugitivas. Ambulâncias invadiram o terreno no meio da noite à procura de veteranos do exército suicidas. Oficiais da Receita Federal foram até a casa acusando os Arnold de terem cometido fraude fiscal. E o próprio James foi denunciado por supostamente aprisionar meninas para fazer filmes envolvendo abuso infantil. Quando não era esse tipo de visita, o casal recebia telefonemas de pessoas ameaçando os 2 por terem roubado dinheiro e cartões de crédito. Esse tipo de situação chegou ao absurdo dos 2 terem encontrado pessoas estranhas invadindo o celeiro da fazenda e um vaso sanitário na entrada da garagem como se fosse uma ameaça estranha e perturbadora. Por 5 anos, todos da família ficaram sem entender o porquê de estarem sendo tratados como criminosos. O que de fato estava acontecendo para gerar toda essa confusão? A resposta, meu caro, é um pouco mais complexa do que parece e envolve uma empresa chamada MaxMind. O assunto é um pouco complicado, então eu peço a sua total atenção. A MaxMind é uma companhia especializada em geolocalização de endereços de IP, ou seja, de endereços de protocolos de internet. Com eles, é possível saber onde está determinado dispositivo eletrônico e também a natureza do aparelho. Além de várias agências governamentais, mais de 5.000 empresas utilizam os serviços da MaxMind para descobrir a localização de pessoas com base em seus endereços de IP. Esses endereços podem ser sequências de números com letras, sempre exclusivos de cada computador. Pense dessa forma. Assim como o endereço de sua casa facilita a entrega de encomendas, o endereço de IP ajuda o seu computador no recebimento de e-mails. Podemos apelidá-lo de identificador, permitindo a troca de informações entre dispositivos e que ajuda a internet propriamente dita a diferenciar o que é um site, um computador ou um roteador. No entanto, mesmo com esses detalhes interessantes, existe o fato de que eles não foram realmente criados
para mostrar onde determinado dispositivo está fisicamente. E é aí que empresas como a MaxMind entram, trabalhando para descobrir o endereço físico sozinhas. Com esses dados, outras empresas conseguem mostrar aos usuários da internet anúncios mais relevantes ou, no caso dos Estados Unidos, encaminhar uma advertência para quem estiver baixando filmes ou músicas piratas. Todo o processo para descobrir o endereço físico é feito através de uma série de métodos sofisticados em conjunto com os endereços de IP. As companhias podem comprar dados de aplicativos de celulares que rastreiam as coordenadas GPS, ou mesmo organizar uma comitiva de carros com várias pessoas, buscando redes Wi-Fi abertas para identificar os códigos. Somente depois que todos esses dados são coletados que agências e empresas entram em contato com a MaxMind para solicitar o endereço físico de algum IP. Em teoria, tudo isso parece bastante funcional, só que na prática, mesmo com seus melhores esforços, a MaxMind não consegue definir uma localização extremamente precisa. Às vezes, a empresa é capaz de encontrar apenas a cidade do endereço de IP. Já em outras ocasiões, o resultado é tão amplo que pode indicar apenas o estado ou o país. Então, quando a localização é imprecisa, a MaxMind toma a decisão de definir alguns locais padronizados para cidades, estados e país. Por exemplo, no caso da empresa descobrir apenas que o endereço de IP está nos Estados Unidos, o resultado marcaria o centro do país. Ao pegar um mapa dos Estados Unidos, você verá que o centro geográfico da nação fica ao norte do Kansas, próximo da fronteira com o estado de Nebraska. Em longitude e latitude, a coordenada se resume em 39 graus e 50 minutos ao norte e 98 graus e 35 minutos a oeste. A questão é que no ano de 2002, quando a MaxMind estava definindo qual seria o ponto padrão para o centro americano, a empresa resolveu simplificar as coordenadas e definiu uma latitude e longitude mais acessível, 38 graus norte e 97 graus oeste. O comum é que, nesse tipo de situação, a companhia garanta que as coordenadas indiquem uma região deserta ou mesmo um lago, para que fique mais do que evidente que a empresa não está fornecendo uma localização exata. Mas acontece que a MaxMind não verificou isso. E sabe o que estava localizado em 38 graus norte e 97 graus oeste? Meus parabéns para quem pensou na propriedade de James e Teresa Arnold. Quando as informações foram surgindo, veio à tona que havia mais de 600 milhões de endereços de IP registrados com a coordenada padrão, ou seja, MaxMind mostrava que todos estavam vindo da fazenda dos Arnold. Junte isso ao fato de que mais de 5.000 empresas extraem informações da companhia e temos um verdadeiro caos. Imagine o cenário. Quando o FBI estava rastreando o endereço de IP de um criminoso, a organização pegava a localização da fazenda se o IP apontasse para o centro dos Estados Unidos. O mesmo vale para a Receita Federal, a polícia ou até mesmo para uma pessoa aleatória que estivesse estressada com alguém que não tinha nada a ver com os Arnold, mas que o endereço de IP apontava para a fazenda. O resultado? Pessoas, empresas, agências deduziram que a fazenda era o local exato. Assim, se organizavam para ir até a propriedade investigar, cobrar ou atender o possível pedido de emergência. De 2011 a 2016, a família nunca teve sequer uma pista do porquê de tudo isso estar acontecendo. A verdade só veio à tona quando um repórter chamado Kashmir Hill estava investigando localizações com vários endereços de IP e descobriu que a casa dos Arnold estava no topo da lista, mais do que qualquer outro lugar americano.
O repórter, então, entrou em contato com a propriedade para saber se alguma coisa estranha teria acontecido no lugar. Descobriu que não havia acontecido só uma ou duas, mas várias vezes nos últimos 5 anos. Na verdade, não foi apenas com os Arnolds nesse período de tempo, já que antigos moradores da fazenda também acabaram afetados pela confusão da Max Mind. Assim que entenderam toda a situação, a família entrou em contato com a empresa e explicou todo o incômodo. Por sua vez, a Max Mind, mais que depressa, mudou a localização padrão para um lago, sem nenhuma família morando por perto. No entanto, como foram anos de problemas por causa dessa falha, a família decidiu processar a companhia por todo esse verdadeiro inferno digital, esperando que fossem compensados com mais de $75 mil. O processo dizia que a Max Mind teve uma conduta negligente e imprudente, o que gerou humilhação, sofrimento emocional e medo por segurança. Enquanto isso, o cofundador da empresa, Thomas Mather, explicou que o banco de dados sempre foi anunciado como um sistema que determina localizações apenas no nível de uma cidade ou código postal. De acordo com ele, nunca foi dito que o banco de dados conseguiria localizar uma casa específica. Que baita confusão, hein? Você conhece outra história como essa? Já passou por esse tipo de situação? Me conte nos comentários. E até logo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau!